Oi, meus amores, bom dia. Muitas pessoas pediram para eu falar sobre a minha história com Alves, né? Eu já falei um pouquinho sobre a minha ida para o Rio, sobre o Emílio. Então eu vou aproveitar e falar um pouquinho. Dia 17 foi domingo. Foi domingo? Foi domingo. Deixa eu só conferir, meus amores. Exatamente, foi lá no calendário, foi domingo. Fez 10 anos que eu tô viúva. E nesses 10 anos que eu tô viúva, eu não, como eu sempre disse, eu não fui muito de namorar. E nesses 10 anos que eu fiquei viúva, tive pouquíssimo namorado depois do meu marido, conta no dedo. Então, depois do meu marido, que era o marido, meu Deus, não é porque ele morreu não, porque se meu marido não prestasse, eu ia falar do mesmo jeito, que ele não teria sido bom marido. Meu marido foi um marido incrível. Meu casamento durou 5 anos, mas ele foi um marido incrível. E depois do meu marido, o cara mais incrível que entrou na minha vida foi o Emílio. Foi o cara mais incrível. Que se eu tivesse que dizer, eu vou viver com esse homem, se dependesse de mim, né? Eu vou viver com esse homem, eu vou viver com esse homem, eu pego minhas coisas, vou viver com ele, vou construir família com ele, porque é o cara mais incrível. E depois que eu fiquei viúva, a minha vida não foi fácil. Porque eu fiquei viúva, perdi minha irmã, tudo no mesmo ano. Mas o Alves era meu ponto de apoio. Era meus braços, minhas pernas, era tudo. Ele era aquele marido que eu não precisava pedir as coisas. Se a geladeira queimasse, ele providenciava outra. Se eu falasse, eu preciso de um micro-ondas, quando eu chegava do trabalho, tinha um micro-ondas aqui em casa, era desse jeito. Eu nunca precisei pedir nada do meu marido. De acordo nas condições dele, ele me mantia. Nunca precisei pedir um centavo para ir pro salão. Ele me dava. Lógico, né? Vida de assalariada, você não pode estar bancando, dando tudo. Eu sempre gostei muito do que é bom, das coisas boas. Mas eu trabalhei aqui em casa, era uma união de tudo. Não tinha isso aqui é meu, isso aqui é dele. Casamento para mim é a união. Acabou o dinheiro de um, entra o dinheiro do outro. Mas quando ele sobrava dinheiro, ele falava, vá pro salão. Eu falava, eu preciso comprar o shampoo. O shampoo é R$500, é R$600. Ele falava, vamos somar as contas, vamos ver como é que tá o limite do cartão. Só que eu nunca peguei o cartão do meu marido para ir papocar em nenhuma loja, porque eu não acho isso legal. Pra mim é roubo quando você pega o cartão de uma outra pessoa e vai na loja papocar só porque ele é seu marido. Por melhor que seja, eu nunca fiz isso na minha vida, porque eu acho isso roubo, eu acho isso é, pra mim, na minha opinião, é desonestidade. Se eu tenho um marido que me dá tudo, pra que eu vou pegar o cartão dele e vou papocar numa loja sem dizer a ele que eu vou fazer isso? Eu tava na loja, eu falava, amor, eu preciso comprar um shampoo. Ele falava, minha filha, vamos somar as contas primeiro, venha pra casa, eu venha pra casa. Se as contas tivessem tudo somado, que ele quem se carregava disso, quando ele era vivo, ele falava, pode comprar. Porque eu era dependente dele, então ele tinha um cartão, eu tinha um cartão dependente dele, e o limite dele era maravilhoso. Então, ele já disse, não, pode providenciar, compra o que você quiser. Mas ele nunca me negou nada. E é o certo. E é o certo. Nem se eu tivesse dinheiro, eu não vou querer que ninguém chegue aqui me sugando, eu não quero ninguém para me sugar. Tudo é acordado, porque mesmo que você tenha muito dinheiro, se você não souber controlar, não tiver o controle, vai chegar uma hora que não tem mais. E aí, quando o Alves faleceu, principalmente na morte de Alves, porque eu passei coisas que eu não desejo nem pro meu inimigo e não quero que ninguém passe, que ninguém passe. Só o seu que eu passei, o que enfrentei, eu não desejo pra ninguém. Só eu sabe os demônios que eu enfrentei com a morte do meu marido. E o meu mundo desabou ali. Eu sempre fui uma mulher independente financeiramente, sempre trabalhei, mas eu contava com a ajuda de alguém. Talvez muita gente ache e fala assim, parece que eu sei me virar sozinha. Mas quando você tem um cara incrível do seu lado que te ajuda, a vida é bem mais diferente, não é verdade? Quando você pode contar com o apoio de um homem de verdade, é outra história. E eu tive o apoio de um homem de verdade, que foi meu marido do meu lado. E depois que ele faleceu, eu tive que carregar o mundo nas minhas costas. Me preocupar com tudo. Dívida, sustentar a casa, que eu não posso. Não, que eu posso. Não, tem lógico que eu consigo. Mas se eu tivesse apoio dele ainda aqui, ou de outro cara incrível, seria bem diferente. E aí, dia 17, eu fiz um pacto comigo mesma. Quando eu perdi ele, eu chorei por um mês e 17 dias. Eu prometi a mim mesma que eu não derramaria uma lágrima mais, porque eu ia cuidar de mim. E domingo, por algum motivo, eu passei o dia emotivo, aquela nostalgia. E eu fiz questão de apagar essa data, dia 17, da minha mente.
Lógico que eu não apaguei. Eu vivi isso, então isso aqui tá aqui, de uma certa forma tá, mas eu faço questão de não lembrar. Me passei o dia emotiva, juntou tudo, minhas contas que caíram. E aí eu lembrei, teve um incidente da televisão ligada na madrugada e eu, desesperada, mandando mensagem pra Emília, eu falei, nossa, ontem fez 10 anos que eu tô viúva, então o motivo de eu passar o dia chorando, aí juntou tudo, as minhas contas, que é onde eu trabalho, que de uma certa forma tá me prejudicando, mas eu tô querendo que vai voltar. E aí, como eu disse, em 2024, eu peguei minhas coisas e fui pro Rio. E eu vivi de verdade. Depois do Alves, em 2024, eu vivi de verdade, uma vida toda em 21 dias. Eu tirei o peso que eu carregava, sabe, que eu carregava, o mundo que eu carregava nas minhas costas, eu tirei por 21 dias. Porque o Emílio, o cara mais incrível, que eu conheci depois do meu marido, ele me deu essa estabilidade, ele me deu suporte, eu acordava, eu sabia que se o pão faltasse, eu não tinha que sair correndo pra padaria, porque eu tinha um homem que estava fazendo isso por mim. A geladeira deu prego em pleno Natal. Eu fiquei tranquila. Lógico que eu estava preocupada porque a geladeira dele deu problema, né? Mas eu fiquei tranquila porque eu sabia que em pleno Natal ele pegou o carro e foi atrás de alguém para consertar a geladeira. Então naquele momento eu vivi de verdade. Eu dormi um sono de verdade. Não que eu não durmo, mas eu dormi tranquila. Sabe o que é deitar tranquila e saber que tinha alguém que estava preocupada com o supermercado, que te deu um cartão para tu se virar lá pelo Rio. Então eu tive esse apoio. E eu vivi de verdade. Mesmo sabendo que eu ia voltar para casa, a dívida estava esperando para eu pagar, mas eu não me preocupei. Eu me desarmei ali, eu tirei aquele peso. E o que eu quero dizer? Que na vida só vale a pena a gente ter alguém. Quando esse alguém traz essa paz, traz esse sossego. Mesmo que a gente vá dividir tudo, tenha a responsabilidade do casamento da casa, mas a gente para e fala. Eu posso ficar tranquila, porque eu tenho um homem que está cuidando de tudo. Então, só adianta ter uma pessoa do lado da gente se essa pessoa te trouxer tudo isso. Se essa pessoa não te der nada disso, esse conforto, então nem adianta, é melhor ficar sozinho. E eu não sei se Deus vai me dar o privilégio de casar de novo. Mas se eu tiver o privilégio de casar de novo, que esse cara seja um cara incrível. Que eu possa ter essa paz. Que o meu marido me deu. Que o Emílio me deu. Que eu espero. Emílio colocamos o ponto final na nossa história. Mas se eu tiver que voltar para ele, eu acho que eu vou ficar muito feliz. Mas que seja essa pessoa que me dê essa paz, esse sossego. Porque se não me der, eu não quero do meu lado. Eu prefiro seguir minha vida sozinha. Porque se eu tiver que me preocupar comigo e com um homem, prefiro não me preocupar, eu prefiro ficar sozinha. É isso que eu quero dizer. Não que eu não saiba me virar. Mas o cara que estiver do meu lado, ele me dê essa segurança, essa tranquilidade. Porque se não me der, não vale a pena não, meus amores. E é sobre isso. Beijo.